A areia derrete sob o sol. A armadura fica tão quente que só pode ser manuseada através de um tecido. Na boca, um gosto seco e metálico, como se estivesse bebendo sangue. Os legionários caem de joelhos, espremem as últimas gotas dos odres e bebem. Vinagre diluído em água. Quase não restava água. Passaram 120 dias sem rios, sem poços, sem chuva. Como o exército romano conseguiu sobreviver em tal inferno? E por que essa campanha mudou para sempre a sua compreensão de força e resistência? A resposta está oculta numa estranha mistura, azeda, cáustica, salvadora. Os historiadores relatam que durante a Segunda Guerra Púnica, nos anos de 218 a 201 a.C., as legiões romanas atravessavam os desertos do norte de África, combatendo contra o exército de Cartago. Segundo o testemunho de Políbio, nessas campanhas, os guerreiros caminhavam durante semanas sob o sol escaldante, sem ter acesso a fontes de água. A água não era suficiente nem para os animais. E os cavalos, segundo os cronistas, morriam primeiro. Em tais momentos, a salvação tornava-se um líquido estranho, uma solução fraca de ácido que os romanos chamavam de posca. Era uma mistura de vinagre e água, algo como uma antiga bebida isotônica. O líquido ácido não só saciava a sede, mas também matava os micróbios, prevenindo doenças. Mais tarde, essa bebida ficou conhecida pelo nome de posca e foi mencionada até por Plínio o Velho. Imagina, os legionários estão em formação sob uma chuva de areia. Os seus corpos estão cobertos de sal, os lábios rachados, os olhos inflamados pelo vento. Eles partilham entre si um gole da bebida azeda, e esse gole é vida. O vinagre queima a garganta, mas devolve as forças como o fogo devolve o calor a um corpo congelado. Sem ele, a legião teria morrido antes de chegar ao inimigo. O peso do equipamento de cada legionário naquela época atingia 30 quilogramas. Nas costas, a armadura. Na cintura, a espada Gladio. Nos ombros, comida para vários dias. Mas o fardo mais pesado não era a armadura, mas sim a sede. O sol de África não conhecia piedade. Os ventos de areia transformavam o ar numa parede de poeira, e a temperatura subia acima dos 40 graus. Os legionários caminhavam lentamente, passo a passo, mantendo a ordem, porque qualquer violação da disciplina em tais condições significava a morte. Eles moviam-se em coluna, dividida em manípulos, pequenos destacamentos de 120 homens. Este era o coração do exército romano, uma estrutura que permitia manter a ordem mesmo no meio do caos. Manípulo, da palavra latina manipulus, literalmente punhado. Nesse punhado residia a força de todo o império. E, no entanto, a disciplina não podia anular as leis do deserto. Faltava água, e cada passo tornava-se um teste de fé e resistência. Políbio escreveu que os guerreiros começavam a ver miragens, sombras distantes, parecidas com lagos nos quais o sol se refletia, mas quando se aproximavam, havia apenas poeira. Nessas campanhas, o conceito de inimigo tornava-se difuso. O verdadeiro inimigo não era o cartaginês, nem o elefante de Aníbal, mas a própria sede. E foi contra ela que os romanos aprenderam a lutar, com a fria metodologia de engenheiros que constroem estradas através de terra sem vida. Eles inventaram um ritual quase sagrado. Antes do amanhecer, cada legionário recebia uma porção de posca, 3 goles. Isso era suficiente para aguentar mais um dia. Assim, os romanos aprenderam a subjugar até mesmo o deserto, não pela espada, mas pela paciência, não pela vitória, mas pela sobrevivência. E, no entanto, à frente os esperava uma campanha que poria em questão até mesmo a sua lendária resistência, onde cada gota desaparecia e a terra parecia hostil à própria vida. Porque, um dia, os romanos foram para um lugar onde nem mesmo o vinagre deixou de salvar. A areia sob os pés transformava-se em cinzas. O calor norte-africano atingia tal intensidade que os escudos de carvalho começavam a empenar e as tiras das sandálias a derreter. O exército marchava por planaltos sem vida em direção a Numídia, o atual Argélia, onde os aliados de Cartago abrigavam os seus destacamentos.
Essa campanha, sob o comando de Públio Cornélio Cipião Africano, tornou-se uma das mais difíceis da história de Roma. E embora a batalha ainda não tivesse começado, as legiões já estavam a perder homens. Não pela espada, mas pelo sol. Fontes antigas relatam que os romanos partiam antes do amanhecer, quando a areia ainda estava fresca. Com os primeiros raios de sol, a coluna estendia-se por muitos quilômetros. Cada legionário carregava consigo não apenas armas, mas também uma parte do peso total: tendas, varas, ferramentas para cavar trincheiras. Essa carga podia atingir 40 quilogramas. Eles economizavam a água até a última gota. 1 odre por dia, às vezes para 2. Quando o líquido acabava, eles recorriam a um antigo estratagema militar. Diluíam vinagre com água de poços pantanosos, filtrando-a através do tecido das capas. Tal dispositivo era chamado de culira, um filtro de tecido. Ele tornou-se a salvação contra a febre e a disenteria, que dizimavam os exércitos mais rapidamente do que o inimigo. Cipião ordenou aos legionários que usassem filtros em cada fonte de água, mesmo que fosse uma poça suja. Plínio escreveu que aqueles que desobedeciam à ordem morriam em poucos dias. Nessas campanhas, até as sombras eram um luxo. Os legionários fincavam os escudos na terra, criando frágeis coberturas. O sol queimava tanto que o ferro dos capacetes deixava queimaduras. Faltava sal. Por isso, os comandantes militares começaram a dar vinagre aos guerreiros, não só para beber, mas também para esfregar no corpo. O ácido diminuía as inflamações, limpava as feridas. Assim, a posca tornou-se não apenas uma bebida, mas um símbolo de sobrevivência. Um cronista antigo escreveu que os romanos cheiravam mais a vinagre do que a sangue. Esse cheiro impregnava a pele, as roupas, as armas. Os legionários brincavam que eles próprios se tinham tornado carne fermentada, carnem acetosam. Mas por trás dessa brincadeira escondia-se o desespero, pois dia após dia, semana após semana, a campanha continuava. O caminho levava através de planícies salgadas, onde o horizonte tremia como a superfície do mar. As pessoas perdiam a orientação. Os oficiais, centuriões, asseguravam-se de que ninguém se desviasse do caminho. Um centurião era um veterano experiente, comandante de cerca de 80 homens, e a sua palavra era lei. No calor, o centurião ia à frente, verificando o passo, ditando o ritmo. Por vezes levantava a vara vitis, símbolo de autoridade, e encorajava aqueles que começavam a cair. À noite, os romanos construíam um acampamento, castra. Este acampamento era como uma cidade. Filas regulares de tendas, muralhas fortificadas, sentinelas no perímetro. Mesmo no meio do deserto, eles erguiam muros. Políbio escreveu que os romanos não conheciam o descanso, mas nisso estava a sua salvação. Todas as noites uns cavavam fossos, outros recolhiam lenha, terceiros dedicavam-se ao reparo das armas. Ninguém tinha o direito de ficar ocioso. E, no entanto, apesar da disciplina férrea, o medo da morte pairava no ar. O sol não poupava ninguém. Cavalos caíam, animais de carga sufocavam, odres esvaziavam-se. Alguns legionários começaram a beber sangue de animais, misturando-o com vinagre. Para o homem moderno isso parece loucura, mas no exército romano a sobrevivência era uma obrigação, não uma escolha. Cipião compreendia. A moral do exército não se baseava apenas no juramento, mas também na esperança. Ele introduziu um novo ritual. Antes de cada amanhecer, os oficiais percorriam a formação e pronunciavam em voz alta o nome de cada legionário. Era uma forma de lembrar que estavas vivo. Se o teu nome não respondesse, ele seria apagado da tabuleta, e o teu lugar seria ocupado por outro. Arqueólogos encontraram restos de acampamentos daquela época, fogueiras queimadas, ossos carbonizados, fragmentos de odres impregnados de vinagre. Mesmo 2000 anos depois, nesses locais sente-se o cheiro de ácido. E, no entanto, foi lá, na fronteira entre o deserto e o mar,
que Cipião tomou a decisão que mudou o curso da guerra. Ele compreendeu. Não se pode esperar pela água à beira-mar. A guerra em África exige novas regras. Não apenas a força da espada, mas também a habilidade de enganar o próprio deserto. Assim começou a preparação para a grande manobra. Uma marcha sem água, através de 3 dias de viagem por uma terra onde até os lagartos morriam de sede. 3 dias que decidirão se Roma governará o mundo ou se dissolverá como uma gota de vinagre na areia. Antes do amanhecer, todo o exército estava em silêncio. O vento do sul trazia areia quente, e parecia que a própria terra exalava chamas. Cipião deu uma ordem que chocou até os guerreiros mais experientes. Marchamos sem água. 3 dias, mais de 100 quilômetros por planícies estéreis. Ele sabia que essa ordem poderia matar 1 em cada 10, mas a retirada custaria a legião inteira. O exército de Cartago estava atrás das montanhas, perto das fontes. Para os apanhar de surpresa, os romanos precisavam percorrer um caminho que ninguém ainda tinha percorrido. Os historiadores acreditam que isso aconteceu por volta de 203 a.C., durante a campanha contra Hanão, aliado de Aníbal. Cipião compreendia que os cartagineses estavam certos de que os romanos não ousariam atravessar o deserto, e por isso decidiu fazer o impossível. Para manter a disciplina, ele ordenou que a posca, vinagre com água, fosse distribuída igualmente entre os manípulos, algumas ânforas para cada 100 homens. Não era apenas uma bebida, mas um símbolo de juramento. Cada que bebia sabia que estava a beber a sua parte da chance de sobreviver até o fim da marcha. Os guerreiros moviam-se à noite, orientando-se pelas estrelas e pelas rochas acinzentadas. Ao amanhecer, eles alinhavam os escudos, formando uma tartaruga, uma formação de batalha chamada testudo. Normalmente, ela protegia contra flechas, mas agora tornou-se uma proteção contra o sol. Os escudos cobriam as cabeças e sob eles caminhavam como sob uma tenda. Por fora, o calor derretia o ar. Por dentro, era abafado, mas um pouco mais escuro. O primeiro dia passou em profundo silêncio. Cada passo era dado com dor. O suor escorria pelos olhos, os lábios rachavam, a língua colava ao palato. O vinagre nos odres, quente, azedo, mas salvador. Os guerreiros davam pequenos goles para prolongar a vida. Um centurião, segundo os cronistas, morreu sem beber uma única gota. Ele deixou a sua parte para os mais jovens. Assim, surgiu no exército a expressão vinagre de honra. No segundo dia, o calor tornou-se insuportável. A areia começou a brilhar como vidro. Os legionários que estavam a ficar sem posca amarravam as cabeças com panos úmidos embebidos em vinagre, para tentar diminuir um pouco o calor. Cipião ordenou que os porta-estandartes fossem levados à frente, para que as fileiras vissem o objetivo, a águia da legião. Essa águia tornou-se a única coisa que se podia olhar sem ficar cego pelo sol. Ao cair da noite do segundo dia, o vento mudou. Uma tempestade ergueu-se no horizonte. Primeiro, como uma fumaça leve, depois, como uma parede. A areia começou a vir em ondas, sufocando a respiração. Os guerreiros cobriam os rostos com as capas, construíam barreiras vivas com os escudos. A tempestade durou várias horas, e quando tudo acalmou, metade dos odres estava coberta de areia. A posca misturou-se com o pó, mas os romanos beberam-na na mesma. O vinagre queimava a garganta, a areia rangia nos dentes, mas era vida. No terceiro dia começaram os desmaios. Os cavalos caíam de joelhos. Os guerreiros arrastavam-se uns aos outros. Cipião caminhava a pé, ao lado dos legionários, para mostrar que a marcha não era uma execução, mas uma prova. As fontes relatam que ele próprio carregava um odre ao ombro, embora pelo seu posto pudesse ir a cavalo. O seu exemplo tornou-se o último baluarte da moral. Quando o sol atingiu o zênite, rochas negras apareceram ao longe. As pessoas pensaram que era uma miragem, mas o cheiro do vento salgado confirmou. À frente estava o mar. Atrás das rochas havia um oásis na foz do rio Bagrada.
Lá estava o acampamento dos cartagineses, convencidos de que os romanos tinham morrido no deserto. Os soldados quase correram os últimos quilômetros, mas, como escreveu Apiano, quando chegaram à água, Cipião parou a coluna e mandou esperar. Ele sabia que os sedentos, atirando-se à água, poderiam morrer de espasmo estomacal. Os legionários ficaram parados, tremendo de sede, enquanto os oficiais diluíam vinagre em ânforas. Só depois lhes foi permitido beber. O primeiro gole foi como um regresso à vida, azedo, frio, dolorosamente doce. Os romanos sobreviveram, mas agora sabiam o preço dessa palavra. Os seus corpos estavam queimados pelo sol, os lábios feridos, mas os olhos cheios de fúria. Quando os cartagineses viram o exército de Cipião a marchar pelo deserto, pensaram que viam fantasmas. Ninguém acreditava que pessoas pudessem percorrer 100 quilômetros sem água. Essa travessia entrou para a história como a Marcha da Posca, uma das provas mais incríveis da antiguidade. E foi ela que permitiu a Cipião atacar de surpresa o acampamento inimigo, derrotar as suas forças e abrir caminho para a batalha decisiva por Cartago. Mas o preço da vitória não foi apenas em sangue. Foi na sede, vivida em conjunto. Aqueles que sobreviveram a essa marcha ficaram para sempre diferentes. Diziam que depois do deserto não havia medo, que um homem que provou vinagre em vez de água já não teme a morte. E foi com esses guerreiros que Cipião entrou em Zama, o lugar onde o destino do mundo foi decidido. O sol sobre Zama subia lentamente, como um disco derretido. O dia 20 de outubro de 202 a.C. tornou-se o último para Cartago e o dia de triunfo para Roma. Após a terrível travessia do deserto, as legiões de Cipião aproximaram-se dos campos de Zama, uma planície queimada onde Aníbal montou o seu último acampamento. O seu exército consistia em 40.000 guerreiros e 80 elefantes de guerra. Os romanos tinham pouco mais de 35.000 homens, mas nos seus olhos ardia o mesmo fogo de vinagre que os ajudara a sobreviver 120 dias sem água. Os historiadores debatem sobre a localização exata das tropas, mas uma coisa é clara: Cipião sabia que tinha contra si uma lenda. Aníbal, o homem que atravessou os Alpes, um gênio da manobra e do engano. Mas agora os papéis tinham mudado. Os romanos que sobreviveram no deserto pareciam estátuas vivas de sal, os seus corpos cicatrizados, a sua pele mais escura que o bronze, a sua respiração cheirava a vinagre e a suor. Quando se alinhavam em formação de batalha, parecia que a própria terra tremia. Cipião aplicou uma formação única. Os triários eram veteranos, a última linha, o pilar do exército. Geralmente só eram lançados na batalha quando o resultado já estava decidido, mas hoje estavam mais perto do centro. Os romanos formaram 3 linhas, deixando corredores entre elas. Essa manobra deveria ser a resposta ao trunfo principal de Aníbal, os elefantes. Quando os enormes animais avançaram em ataque, as trombetas tocaram, e os guerreiros romanos bateram com as lanças nos escudos. O estrondo era tão grande que os animais, em pânico, desviaram-se e pisotearam os seus próprios guerreiros. Políbio escreveu que Cipião não apenas venceu, ele previu tudo, até o vento. A poeira levantada pelos cascos voava para o rosto dos cartagineses. O sol estava nas costas dos romanos. Mas a principal arma não era o sol nem o aço, mas o facto de cada um desses homens já ter morrido por dentro, lá no deserto. Eles não temiam nada. O confronto durou várias horas. Os guerreiros enfrentaram-se cara a cara. Os escudos quebravam. A areia escurecia com sangue. Cipião observava de uma colina, dando sinais aos tribunos, oficiais que comandavam os manípulos. Um tribuno era como um comandante de batalhão. Ele não apenas mantinha a ordem, ele inspirava, gritava, ia nas primeiras filas. Um desses tribunos, segundo a lenda, perdeu um olho na tempestade durante a travessia, e agora, meio cego, lutava com fúria desesperada, como se quisesse provar que os romanos viam com o coração, e não com os olhos. Quando as frentes se encontraram, os romanos usaram a sua vantagem secreta, a força da resistência.
O calor africano, que se tornara uma maldição para muitos exércitos, agora trabalhava a seu favor. Eles estavam acostumados ao sol, ao ar seco, à poeira nos lábios. Enquanto os cartagineses sufocavam, os romanos respiravam calmamente, como se fosse o seu elemento natural. Cipião ordenou que a cavalaria avançasse pelos flancos. A cavalaria númida leve, que tinha mudado para o lado de Roma, era liderada pelo príncipe Massinissa, aliado de Cipião. Quando a cavalaria atacou de dois lados, a formação de Aníbal não resistiu. O seu exército fugiu, e a batalha transformou-se num massacre. Os romanos não gritavam. Eles avançavam em silêncio, passo a passo, como durante a marcha pelo deserto. Cada movimento era preciso, frio, medido, como se estivessem a derramar sobre o inimigo aquele mesmo ácido que lhes queimava a garganta todos aqueles meses. Aníbal, segundo Apiano, compreendeu que a derrota era inevitável. Desmontou, tirou o elmo e olhou demoradamente para o campo onde jaziam milhares dos seus guerreiros. Ele disse: "Vi muitas batalhas, mas nenhuma tão impiedosa." Este momento marcou o fim da Segunda Guerra Púnica. Cartago caiu. Após a batalha, Cipião estava no meio das cinzas. O vento trazia o cheiro de vinagre, os restos da posca com que regavam as feridas. Os guerreiros lavavam-se com ela, como se estivessem a realizar um rito de purificação. Um legionário escreveu numa pedra com carvão: "Aqua non fuit, sed vinum macete." Não houve água, mas houve vinagre. Esta inscrição, segundo os arqueólogos, preservou-se nos destroços do acampamento perto de Zama. Tornou-se um símbolo não apenas de vitória, mas do facto de que Roma sabia vencer não pela espada, mas pela vontade. O vinagre tornou-se a sua água benta, a sede, a sua prova, o deserto, a sua forja. Após Zama, Cipião recebeu o cognome africano, não pela vitória, mas por ter subjugado a própria terra onde o homem não deveria ter sobrevivido. Mas o seu exército sabia outra coisa. A África não foi conquistada por espadas, mas pela paciência. Não pela força, mas pela capacidade de continuar quando já não se pode mais. E algures na poeira de Zama, entre os mortos, o vento levantava folhas secas. O silêncio regressava ao campo onde o destino de dois mundos foi decidido. Mas para os romanos não era o silêncio do fim, era o sopro de uma nova era. Quando os últimos sons da batalha se desvaneceram, pairava sobre a planície de Zama um silêncio, não solene, mas denso, como fumo após um incêndio. Os corpos jaziam em camadas, e a areia, antes deslumbrantemente branca, tornou-se acastanhada. Os romanos recolhiam os feridos, levantavam os estandartes, acendiam as tochas do acampamento. Tudo isso lembrava não uma vitória, mas a sobrevivência. Após 120 dias sem água e 3 dias de inferno no deserto, a vitória não era sentida como alegria, mas como uma exaustão dolorosa. Os historiadores relatam que, dos 35.000 guerreiros de Cipião, restaram cerca de 30.000 após Zama. As perdas foram de aproximadamente 1/5 do exército, mas o moral dos homens restantes era incrível. Tácito escreveu que nenhum exército antes dele soube regozijar-se tanto com a sobrevivência quanto com a vitória. Os guerreiros não bebiam vinho, não celebravam, sentavam-se junto às fogueiras e olhavam para o fogo. Os seus rostos estavam queimados pelo sol, os olhos brilhavam na escuridão, como os de animais que escaparam de uma armadilha. Os cavalos sobreviventes bebiam de ânforas com vinagre misturado com água da chuva. Pela primeira vez em muitos meses, uma breve chuva caiu sobre o acampamento. Os guerreiros recolhiam água nas capas, nas palmas das mãos, nos capacetes. Ninguém falava, nem mesmo os tribunos. Apenas o som das gotas a cair e o chiar das fogueiras quando a umidade tocava as brasas. Essa cena entrou para as lendas. A chuva sobre Zama, como uma bênção dos deuses para aqueles que resistiram. No dia seguinte, Cipião mandou formar as legiões. Ele não fez um discurso como esperavam. Simplesmente passou pelas fileiras e tocou em cada escudo. Esse ritual seria mais tarde chamado de contractatio, a verificação da força após a batalha.
Assim, o comandante mostrava que reconhecia cada combatente. Aqueles que sobreviveram à África tornaram-se símbolos vivos de Roma. O exército marchou para Cartago. A cidade, outrora resplandecente em púrpura e ouro, recebeu-os com silêncio. As suas muralhas ainda estavam de pé, mas dentro reinava o medo. Os cartagineses abriram as portas por si mesmos. Após 20 anos de guerra, eles compreenderam. A força que os venceu não estava no ferro, mas nos homens capazes de suportar. Roma não apenas venceu uma batalha, forjou um novo tipo de soldado, para quem a dor, a fome e a sede se tornaram parte do serviço. O exército romano agora não era apenas um instrumento de conquista, tornou-se uma máquina de sobrevivência. Achados arqueológicos mostram que após a campanha africana, novos padrões de rações apareceram nos acampamentos romanos. Em vez de vinho em longas marchas, começou-se a distribuir vinagre diluído, em memória da Posca. Mesmo séculos depois, os legionários chamavam a essa bebida a bebida da África. Uma das consequências mais importantes dessa campanha foi a mudança no treino militar. Cipião introduziu marchas obrigatórias sob o sol, treinos em áreas áridas. O termo, marchas em água, entrou nas crônicas latinas como expressão de disciplina. Um soldado capaz de suportar o deserto era considerado digno de qualquer batalha. Os romanos aprenderam uma lição que nenhuma escola ensinava. A vitória nasce do sofrimento, mas só se este tiver um significado. Os contemporâneos escreveram que após a guerra, Cipião frequentemente regressava à África nos seus sonhos. Ele dizia que o deserto o ensinou a ver a eternidade. Quando lhe perguntavam o que era o mais terrível, ele não mencionava Aníbal. Ele respondia, o silêncio antes do amanhecer, quando sabíamos que já não havia água. O exército regressou a Roma alguns meses depois. As pessoas saíam às ruas, atiravam flores, tocavam flautas, mas os guerreiros, acostumados à areia e ao vinagre, permaneciam imóveis, como estátuas de pedra. Parecia-lhes que o barulho da cidade era uma miragem, e a vida verdadeira tinha ficado lá, onde cada gole era uma proeza. No Capitólio, Cipião fez um sacrifício a Júpiter. Ele derramou uma taça de vinagre no chão, em memória daqueles que morreram de sede. Esse gesto entrou para sempre na história. Plínio escreveu que os romanos não derramaram vinho aos deuses, mas aquilo que os salvou da morte. Após a Segunda Guerra Púnica, Roma entrou numa era de domínio, mas a própria ideia de vitória mudou. Se antes era medida pelo número de cidades conquistadas, agora era pelo número de provações superadas. O caminho do Tibre à África tornou-se um símbolo não de conquista, mas de superação. E, no entanto, nessa nova força escondia-se uma sombra, a sombra do deserto, onde o homem pela primeira vez percebeu: os seus limites são mais amplos do que parece. Roma conquistou a África, mas ao mesmo tempo, a África instalou-se para sempre na alma de Roma, quente, impiedosa, infinita. Quando o sol voltou a erguer-se sobre o Tibre, um dos veteranos disse a um jovem recruta: se queres saber o que é Roma, prova o vinagre no calor. E nessas palavras estava tudo: a memória da sede, da vida no limite, da força que nasce onde a água acaba. Passaram-se os anos. Cipião africano vivia na sua propriedade perto de Laurium, tranquilamente, quase em exílio. Os inimigos políticos em Roma invejavam a sua glória, acusavam-no de abusos e exigiam um relatório sobre os troféus. Ele recusou. Entreguei a Roma tudo o que tinha, disse ele, que ela mesma decida o que fazer com isso. Ao amanhecer, ele saía para o jardim e observava o nascer do sol. Nas suas mãos estava sempre a mesma taça de madeira de onde bebia no deserto. Ele enchia-a com água, adicionava algumas gotas de vinagre e levava-a aos lábios. Esse sabor, azedo, ardente, era para ele uma lembrança de onde começa a força do homem. A lenda diz que, antes de morrer, ele mandou gravar na sua lápide as palavras Ingrata Pátria, Neossa cuide mea habebis, Pátria ingrata, nem os meus ossos terás. Mas a outra versão, menos amarga,
que ao lado dessas palavras ele pediu para gravar uma segunda linha. Aqua defuit, sed virtus fuit. Faltou água, mas houve valor. Essa frase atravessou os séculos. Era escrita nas paredes dos quartéis, nos escudos, nas cartas. Para os legionários tornou-se um código de sobrevivência. Um lembrete de que a força não está no luxo nem no pão, mas na prontidão para continuar quando a volta há apenas pó e sol. E onde quer que estivesse o acampamento romano, junto às muralhas de Cartago, na margem do Reno ou nas neves da Britânia, havia sempre alguém que, à noite, antes de dormir, enchia um cálice com vinagre, levava-o aos lábios e dizia baixinho, pelos que chegaram até ao fim.